Olá, estudantes da primeira série, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, eu, professor Paulo Brito, para que a gente converse, sobre as máquinas industriais e o sistema fabril. É muito importante a gente perceber, a máquina faz parte do nosso dia a dia e essas máquinas, desde o nosso celular, a nossa TV, o nosso computador, que a gente utiliza para trabalho, Esses 2 anos de pandemia que nós vivemos, nós fizemos home office, fizemos reuniões via Meet, aulas via Meet e outras plataformas, e a gente entende a importância do desenvolvimento técnico-industrial, do desenvolvimento tecnológico para atender às demandas do nosso dia a dia. Então vamos conversar sobre essas demandas, O celular que a gente utiliza hoje, é claro que ele é diferente do celular de 5, 10 anos atrás, não é mesmo? Ele mudou, ele é diferente, ele está de uma outra forma, trouxe novas tecnologias, das mensagens escritas para as chamadas de vídeo que a gente faz nos dias de hoje, instantâneas, ao vivo. Então a tecnologia ela é desenvolvida para atender às necessidades do homem, atender às necessidades industriais. E é sobre isso que a gente vai conversar. Vamos olhar o nosso objetivo de aula? Conhecer algumas das invenções e transformações técnicas ocorridas durante o processo da Revolução Industrial. Essas máquinas que revolucionaram o fazer, a produção industrial, Máquinas hoje, talvez aparentemente simples, mas que na época revolucionaram, aumentaram a produtividade, não é? Olha só, gente, maquinofatura. Você se recorda desse termo, Como que era esse sistema de produção, Ilustração de um interior de uma fábrica aqui no século XIX e as máquinas, A Revolução Industrial é marcada pela utilização das máquinas, não é? A maquinofatura é um processo em que surgem as fábricas e a utilização das máquinas, ainda que manuais, em substituição às ferramentas e ao próprio trabalho do homem. Então você se recorda que existem 3 formas principais de transformação da matéria-prima? A primeira forma é o artesanato, feito às mãos. A segunda forma é a manufatura, que é feita pelas máquinas manuais. E aí a gente chega à maquinofatura, em que as máquinas vão ser utilizadas nessa produção. Em alguns casos, substituindo o trabalho feito pelo homem, E na maquinofatura, diferente do artesanato e da manufatura, o trabalhador ele não é dono das ferramentas, ele não é dono daquilo que ele produz, ele não é dono da matéria-prima. Num processo de maquinofatura, ele vende a sua mão de obra para o dono da empresa, E ele deixa de ser dono da mão de obra, dos produtos finais, da matéria-prima e negocia a sua mão de obra, Ilustração do interior de uma fábrica, também no século XIX, e a utilização das máquinas nesse processo de produção. Olha só, pessoal, para que a gente faça uma reflexão. Durante o século XVIII, muitas modificações alteraram o cenário urbano, não é mesmo? As novas tecnologias foram responsáveis pelas transformações revolucionárias no setor industrial. Mas como as máquinas influenciaram nessas transformações? Nós vamos ter, por exemplo, a construção das fábricas de alvenaria nos centros urbanos, Essas grandes construções, as suas chaminés altas, A utilização aí de fontes de energia, como o carvão, para movimentar essas máquinas, a fuligem, a fumaça, deixando ali a poluição. Então nós vamos ter um processo de urbanização, muitas vezes não planejado, Os trabalhadores migrando do campo para a cidade, a formação de bairros operários e toda a criação, de comércio para atender a demanda desses bairros operários, para atender a demanda dessas fábricas que vão mudar aí a paisagem urbana com a Revolução Industrial. E aí a gente tem algumas máquinas que revolucionam, a época da Revolução Industrial e que revolucionam os nossos dias, não é mesmo? O nosso dia a dia. Na Inglaterra, a primeira indústria a se mecanizar foi a indústria têxtil.
A gente sabia, né, que a Inglaterra investia na produção de algodão, se utilizando de uma mão de obra escrava africana, que, né, permitia a produção de um produto barato. E aí a primeira máquina vai ser a da indústria têxtil. A lã e o algodão eram as principais matérias-primas utilizadas e havia uma grande procura de tecidos em todo o mundo, né? E os burgueses ingleses passaram a oferecer prêmios em dinheiro para quem inventasse máquinas de fiar e de tecer mais eficientes. E ali a gente tem uma imagem, como vocês podem ver, de uma réplica de um descaroçador de sementes de algodão. Então, tirar o caroço da semente de algodão, que era feita de forma manual, passa a ser feito através de uma máquina, aumentando assim a produtividade, né? Fazendo esse processo de uma forma mais rápida. Então ali, essa máquina que foi inventada no século XVIII. Daí nós vamos ter aí uma série de máquinas. A lançadeira volante, né? Então ali para vocês a imagem da lançadeira volante foi ali inventada por volta dos anos de 1760 e ela permitia tecer grandes peças de tecido. Necessitava de menos trabalhadores e possuía uma maior velocidade. Que é isso que esse processo industrial quer, pessoal. Uma maior produção em menos tempo. Ah, eu consigo produzir 10 metros de tecido por dia, como exemplo. Com uma máquina, uma laçadeira volante, eu vou conseguir produzir 100 metros de tecido e eu vou utilizar metade da minha mão de obra, né? Se eu utilizava 6 pessoas, eu passo a utilizar 3 com uma máquina e aumento a minha produtividade. E isso vai representar para a burguesia uma lucratividade maior. Então, o interesse que elas tinham no desenvolvimento dessas máquinas, como da lançadeira volante. E essa tecnologia vai gerar um descompasso entre a tecelagem e a fiação. A quantidade de fios já não atendia mais à necessidade da tecelagem. Olha só, né? Eu tecia mais rápido do que eu fiava. Daí eu vou ter a spinning jenny. Olha essa máquina, pessoal. Também do século XVIII, né, vai ser desenvolvida, o James Hargreaves desenvolve, que era uma roda de fiar que permitia uma pessoa fiar 8 fios por vez, substituindo o trabalho de até 12 fiandeiras. Então percebam, né, essas invenções, e aqui uma spinning jenny, né, no museu na Alemanha. Então eu tenho uma máquina de tecer, a lançadeira volante, porém a fiação não dava conta de produzir para atender a minha produção. E daí eu tenho a spinning jenny. E vejam, pessoal, substituindo o trabalho de até 12 pessoas com uma máquina. E essas máquinas passam a ser, né, desenvolvidas, aprimoradas no decorrer da Revolução Industrial. Hoje, como será que eu faço a fiação? Como que eu faço a tecelagem? Qual é o aumento da minha produção? A utilização de processos robóticos, né? Vejam a importância da robótica. A robótica que acontece aí nas escolas estaduais vai trazer respostas, né, para as indústrias contemporâneas, propondo aí soluções para as indústrias paranaenses. Procure aí a tua escola, veja se ela oferece o curso de robótica, né? Veja os dias, os horários e não deixe de participar. E aí a gente pensa nesse desenvolvimento. A waterframe, também século XVIII. Viram que esse século XVIII é o século das invenções na Inglaterra, né? E era uma máquina de fiar movida a uma roda d'água. A waterframe, daí o nome, water, né? Serviu para consolidar o sistema fabril, pois ela favorecia o trabalho coletivo em um mesmo espaço. Assim, sob o rígido controle dos chefes, havia também o controle sobre as horas diárias e a velocidade da produção, que é uma das características da Revolução e que é uma das características das indústrias, né? A engenharia de produção, em pensar nessa produtividade. Bom, eu tenho ali uma máquina, um trabalhador que produz 1000 peças por hora. O próximo processo, o trabalhador produz só 500 peças. Então aqui eu tenho uma máquina, um trabalhador, aqui eu vou precisar de 2 máquinas, 2 trabalhadores, porque é um processo mais complexo. Se ele produz 1000 peças por hora, 8 horas
horas de trabalho, 8.000 peças dia sai dessa máquina. E aí eu começo a ter um controle, né, maior sobre as horas de trabalho. E aqui a gente tem uma atividade, olha só, pessoal, com base nas nossas discussões e nessa notícia abaixo, qual é a notícia, né? Inovação ganha força no Paraná com a integração cada vez maior entre setores, não é? E olha ali, as inovações tecnológicas inauguradas pela Revolução Industrial ainda estão acontecendo, estão em curso? Comente e a gente já faz a correção. Pessoal, vamos então corrigir, né? As inovações tecnológicas produzidas aí pela Revolução Industrial, inauguradas, elas estão em curso nos dias de hoje. As inovações, elas estão em constante aperfeiçoamento e o desenvolvimento cada vez maior da indústria paranaense brasileira, a indústria paranaense que se é destaque nacional pelo seu desenvolvimento, né? Um bom exemplo dessas inovações são as startups, né? E o investimento feito nesses ramos de tecnologia, né? E nós temos aí várias startups paranaenses que são unicórnios, né? Aquelas que se destacam, que já têm um alto valor de mercado. Pessoal, James Watt, né? E aí outra importante invenção desse matemático e engenheiro inglês que aperfeiçoou a máquina a vapor em 1765 e que permitiu um controle maior de produção, né? E a máquina a vapor vai aí aumentar essa produtividade, né? E ela vai substituir a força humana, né? Então aqui essa engrenagem da máquina a vapor que vai ser, por exemplo, utilizada nas locomotivas. E aí, pessoal, a gente vai pensar o seguinte, tá, eu aumentei a minha produção,
resolvi alguns gargalos no setor têxtil, por exemplo, da fiação, da tecelagem. Eu estou produzindo 10 vezes mais do que eu produzia há uma década atrás. E aí eu vou ter um outro problema que a tecnologia também vai ajudar a resolver, que é a questão do transporte, não é? Adaptando a máquina a vapor de James Watt com as demais máquinas, o aumento da produção foi gigantesco, né? Eu vou substituindo a força humana por máquinas, aumentando a minha produção. E era necessário uma nova forma de escoar essa produção, né, pessoal? Trago aqui 2 exemplos, né? O carro de boi, muito comum aqui no Brasil no século XVIII, século XIX, inclusive no século XX, os barcos à vela que dependiam da direção do vento para poder navegar, as viagens que demoravam dias, semanas para acontecer. Eu preciso resolver esse problema. Eu estou produzindo mais, eu preciso que a minha mercadoria chegue rapidamente aos mais centros comerciais, aos mais distantes centros comerciais. Então nós vamos ter a locomotiva a vapor, a invenção da locomotiva a vapor e, consequentemente, as ferrovias vão evoluir rapidamente, né? Sendo encontrada nos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Bélgica. Em 1850 surgiu a navegação a vapor. Então isso vai revolucionar as distâncias, o tempo gasto para percorrer as distâncias. Uma viagem que podia demorar uma semana vai ser feita ali em questão de horas com a máquina, com o trem a vapor, com o barco a vapor, né? Você consegue imaginar a reação das pessoas ao verem esses transportes a vapor pela primeira vez, o trem chegando, apitando, soltando fumaça, né? Coloco ali até um meme, né, conhecidíssimo da Nazaré Tedesco, de como que as pessoas talvez podem ter um olhar desconfiado sobre essas novas tecnologias, né? E olha só, inventado ali em 1814 por George Stephenson, nós vamos ter, né, a Rocket, que era uma locomotiva, uma espécie de locomotiva, e ela atingia incríveis 45 km por hora e permitia carregar toneladas de produto. Galera, vocês conseguem imaginar, né, as transformações que isso vai trazer na produção, né? Eu consigo carregar toneladas de produto em até 45 km por hora. Vamos imaginar que antes disso, o que eu ia ter que usar? Uma carroça que fizesse 10, 15 km por hora, o animal se cansava, tinha que parar e tudo mais. Se eu tenho um transporte com 15 km por hora e uma distância de 150 km, eu demoro 10 horas no mínimo. Aqui, além de carregar mais toneladas, eu vou fazer essa distância de 150 km em 1h30, 1h40, de uma forma mais rápida e levando mais produtos, não é? Daí eu vou ter também os barcos, né, a vapor, inventados ali em 1777. E esses barcos a vapor me permitem navegar contra a maré e contra o vento, né? Ele não é um barco à vela. Então ele é mais rápido, mais ágil e que permite também transportar toneladas de mercadorias, né? Mantendo uma velocidade constante e os prazos de entrega dos produtos sendo cumpridos. Então eu já sabia que se o meu barco ele vai ter uma navegabilidade de 300 km por dia e o meu destino está a 1.000 km, então eu vou levar ali 3 dias e meio para fazer essa minha viagem, né? Eu não dependo da velocidade do vento, não dependo das marés, eu consigo fazer em uma velocidade constante. Olha aí a importância do desenvolvimento dos transportes, não é? E olha aí, né, essa revolução que chega hoje através dos aviões. Pessoal, uma viagem entre a Inglaterra e os Estados Unidos, né, não Europa e Inglaterra, porque a Inglaterra está na Europa, mas entre os Estados Unidos e a Inglaterra, podia levar meses. Com as novas tecnologias a vapor, passaram a levar em torno de 15 dias. E hoje, quanto tempo dura uma viagem entre a Europa e o Brasil? Pensando, saindo de São Paulo a Lisboa, por exemplo, são aí 9 horas de viagem, né? Os portugueses, no ano de 1500, gastavam meses para chegar ao Brasil. E agora eu tenho essa viagem em questão de horas. E aqui a gente tem uma atividade, olha só. Como os meios de transporte, né, revolucionou a percepção do tempo e do trabalho na Revolução Industrial. E a gente já corrige a atividade.
Pessoal, vamos corrigir, não é? Então, como os meios de transporte, eles provocam uma revolução, né, na percepção do tempo e no trabalho na Revolução Industrial. Com o desenvolvimento de máquinas movidas a vapor, como a locomotiva, os navios, as viagens passaram a ser realizadas em um menor espaço de tempo e com uma maior capacidade de carga, aumentando assim a produtividade e, consequentemente, a lucratividade. Galera, nós percebemos como esse desenvolvimento da tecnologia aplicado ao desenvolvimento das máquinas, né, ele vai transformar as indústrias, né, da Revolução Industrial, principalmente ali inicialmente a indústria têxtil, né, que é a indústria base da Revolução Industrial. Os burgueses ingleses passaram a oferecer prêmios em dinheiro, né, para aí que inventores, cientistas desenvolvessem máquinas que aumentassem a produtividade, né, que trocassem a força humana por outro tipo de força, né, inicialmente a força da água com o waterframe, né, ou então o acionamento humano, e aí chegando às máquinas a vapor. E o desenvolvimento dos transportes, né, fazendo com que as distâncias sejam percorridas cada vez com menos tempo, levando uma maior quantidade de produto, aumentando assim a produtividade e a lucratividade dessa burguesia que reinava aí durante a Revolução Industrial. Aqui estão as nossas referências de aula. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.